Então vamos lá, vamos fazer essa prova. Foi a prova que foi realizada em 2016, um concurso para técnico de enfermagem pela UFPR, tá? Vamos lá. Aqui para quem nunca fez concurso, a primeira folha normalmente vocês vão ter as instruções de como resolver as provas. São 40 questões objetivas, língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos. Duração da prova são 4 horas. Aqui vocês vão preencher a ficha ali, vão assinar. Aqui é onde você coloca a resposta, porque a Prefeitura de Curitiba eles não permitem que a gente leve o caderno de respostas. Eles só liberam essa coisinha aqui de baixo aqui para você poder conferir o gabarito depois. Tá? Aí tem uma folha em branco aqui, que eu não sei do porquê. Aí tem primeiro prova de língua portuguesa, onde você vai ter de 1 a 3 ali as questões. Prova de 4 a 8, de 4 a 6, um outro texto. Certo? Aí, prova 7, 8, 9. São 10 questões de língua portuguesa. Depois, matemática. Depois, conhecimentos específicos. Que daí acho que vai entrar aqui também a legislação. E finalizou a prova. São 20 questões de conhecimentos específicos, 20 questões de português e matemática. 10 e 10. Bora lá, galera? Vamos começar pelo começo? Pode ficar lá, fica lá. Então vamos lá. Então lembra assim, ó, que é importante na prova de concurso. Nós temos ali textos longos, normalmente eles fazem isso para cansar o candidato. São leituras densas, são leituras pesadas. O ideal é que vocês leiam sempre 2, 3 vezes pelo menos o texto para estar bem familiarizada, tá? Depois de ler o texto, nós vamos responder as questões. Outro macetezinho, nem toda a prova vai disponibilizar para vocês o parágrafo. Tem uns assim que as linhas são numeradas, do 1 até tal número. E aí a prova disponibiliza o trecho para vocês ou dá a referência entre linha tal e linha tal, daí você vai lá, procura lá e tudo. Muitas vezes vocês vão ter que achar o trecho solto no texto mesmo. Tá? Mas por isso que é bom você estar familiarizado com o texto, porque você já vai ter mais ou menos uma ideia de onde procurar para ganhar um pouco de tempo. Tá? Por que é importante procurar no texto para interpretar a questão? Porque às vezes o trecho que ele está te trazendo ali, o embasamento daquele trecho é muito pouco para você fazer a conexão do que a pergunta está perguntando. Aí você tem que voltar no texto lá, dar uma lida um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você contextualizar e ver ao que está se referindo, tá? Ai, quem que pode ler para nós, por favor, que eu tô com dor de garganta já. Vou ler. Vou ler um pedaço. Não, vai ler tudo. Existem grandes nacos da vida adulta sobre os quais ninguém fala em discurso de formatura. Um desses nacos envolve tédio, rotina e frustração mesquinha. Vou dar um exemplo prosaico, imaginando um dia qualquer do futuro. Você acordou de manhã, foi para um prestigiado emprego, suou a camisa por 9 ou 10 horas e, ao final do dia, está cansado, estressado e tudo o que deseja é chegar em casa, comer um bom prato de comida, talvez relaxar por umas horas e depois ir para a cama, porque terá de acordar cedo e fazer tudo de novo. Mas aí lembra que não tem comida na geladeira. Você não teve tempo de fazer compras naquela semana e agora precisa entrar no carro e ir ao supermercado. Nesse final de dia, o trânsito está uma lástima.
Quando você finalmente chega lá, o supermercado está lotado, horrivelmente iluminado com lâmpadas fluorescentes e impregnado de uma música ambiente de matar. É o último lugar do mundo onde você gostaria de estar, mas não dá para entrar e sair rapidinho. É preciso percorrer todos aqueles corredores super iluminados para encontrar o que procura e manobrar seu carrinho de compras de rodinha emperradas entre todas aquelas outras pessoas cansadas e apressadas com seus próprios carrinhos de compras. E, é claro, há também aqueles idosos que não saem da frente, e as pessoas desnorteadas, e os adolescentes hiperativos que bloqueiam o corredor. E você tem que ranger os dentes, tentar ser educado e pedir licença para que deixem passar. Por fim, com todos os suprimentos no carrinho, percebe que, como não há caixa suficiente funcionando, a fila é imensa, o que é um absurdo e irritante. Mas você não pode descarregar toda a fúria na pobre da caixa que está à beira de um ataque de nervos. De qualquer modo, você acaba chegando à caixa, paga por sua comida e espera até que o cheque ou cartão seja autenticado pela máquina. E depois ouve um boa noite, volte sempre, numa voz que tem o som absurdo da morte. Na volta para casa, o trânsito é lento, pesado, etc. e tal. É num momento corriqueiro e desprezível como esse que emerge a questão fundamental da escolha. O engarrafamento, os corredores lotados e as longas filas no supermercado me dão tempo de pensar. Se eu não tomar a decisão consciente sobre como pensar a situação, ficarei irritado cada vez que for comprar comida, porque minha configuração padrão me leva a pensar que situações assim dizem respeito a mim. A minha fome, minha fadiga, meu desejo de chegar logo em casa. Parecerá sempre que as outras pessoas não passam de estorvos, e que são elas, aliás, e quem são elas, aliás? Quão repulsiva é a maioria, quão bovinas e inexpressivas e desumanas parecem ser as da fila da caixa. Quão enervantes e rude as que falam alto nos celulares. Também posso passar o tempo no congestionamento zangado e indignado com todas essas vans, utilitários e caminhões enormes e estúpidos, bloqueando as pistas, queimando seus imensos tanques de gasolina, egoístas e perdulários. Posso me aborrecer com os adesivos patrióticos ou religiosos, que sempre parecem estar nos automóveis mais potentes, dirigidos pelos motoristas mais feios, desatenciosos e agressivos, que costumam falar no celular enquanto fecham os outros, só para avançar uns 20 metros idiotas no engarrafamento. Ou posso me deter sobre como os filhos dos nossos filhos nos desprezarão por desperdiçarmos todo o combustível do futuro, e provavelmente estragarmos o clima. E quão mal acostumados e estúpidos e repugnantes todos nós somos, e como tudo isso é simplesmente pavoroso, etc. e tal. Se opto conscientemente por seguir essa linha de pensamento, ótimo, muitos de nós somos assim. Só que pensar dessa maneira tende a ser tão automático que sequer precisa ser uma opção. Ela deriva da minha configuração padrão. Mas existem outras formas de pensar. Posso, por exemplo, me forçar a aceitar a possibilidade de que os outros na fila do supermercado estão tão entediados e frustrados quanto eu. E, no cômputo geral, algumas dessas pessoas provavelmente têm vidas bem mais difíceis, tediosas ou dolorosas do que eu. Fazer isso é difícil, requer força de vontade e um empenho mental. Se vocês forem como eu, alguns dias não conseguirão fazê-lo, ou simplesmente não estarão afim. Mas na maioria dos dias, se estiverem atentos e bastante para escolher, poderão preferir olhar melhor para essa mulher gorducha, inexpressiva e estressada que acabou de berrar com a filhinha na fila do caixa.
talvez ela não seja habitualmente assim. Talvez ela tenha passado as 3 últimas noites em claro, segurando a mão do marido que está morrendo. Ou talvez essa mulher seja funcionária mal remunerada do Departamento de Trânsito, que ontem mesmo, por meio de um pequeno gesto de bondade burocrática, ajudou algum conhecido seu a resolver o problema insolúvel de documentação. Bacana, né? Então aqui o texto nos dá duas formas aí de ver o que está acontecendo, né? Foi escrito por David Foster Wallace, em uma formatura como... ele preferiu isso em uma formatura, um discurso que ele fez numa formatura. Vamos para as questões, então. Então, ali, o que está com a setinha é a resposta certa, tá? Mas vamos analisar e vamos tentar fazer um esforço de desconsiderar essa resposta certa e sermos honestos conosco e dizermos qual que a gente marcaria, tá? Se a gente estivesse fazendo essa prova no primeiro momento. Então, vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar: na opinião do autor, estamos envolvidos em um grande automatismo egoísta que nos torna incapazes de reconhecer as outras pessoas como seres humanos com problemas tão grandes quanto os nossos, o que faz com que achemos que elas estão apenas nos atrapalhando. Wallace considera que as pessoas possuem um padrão de pensamento que considera sempre os outros seres humanos importantes e amados, mas que a vida moderna faz com que suprimamos esse padrão e ajamos de forma egoísta em relação aos outros. O autor divide as pessoas em dois grandes grupos: os que se sentem incomodados com a presença de outros seres humanos em quaisquer lugares, atrapalhando o trânsito e atrasando o fluxo, e as que procuram fazer o mundo um lugar melhor, praticando o bem para os que precisam. O autor acredita que a vida contemporânea nas grandes cidades é muito entediante e que isso faz com que as pessoas acabem passando muito mais tempo do que o necessário comprando coisas que não precisam, das quais não precisam, principalmente em supermercados. De acordo com Wallace, se não mudarmos nossa postura, estaremos ameaçando o futuro dos nossos filhos, uma vez que estaremos adotando uma postura bovina em relação aos problemas sociais que nos afligem nos tempos modernos. E aí, se a gente não tivesse a indicação ali da setinha, baseado na interpretação de texto, baseado no que a gente sabe ali, vocês acham que acertariam essa ou... Eu ficaria em dúvida. Em dúvida? Essas dúvidas. Então, assim, como que a gente analisa isso? Como que a gente consegue resolver isso aí? Através da leitura repetida do texto. Por quê? Porque daí a gente vai fixar bem a ideia que ele traz. Durante todo o momento ali, ele está trazendo justamente essa questão do automatismo egoísta, que ele mesmo se coloca na situação: poxa, mas e se essa pessoa também está tendo um dia difícil, essa pessoa também está tão frustrada quanto eu estou, certo? Nasci ali, ele diz que divide em dois grandes grupos: as que se sentem incomodadas pela presença de outros seres humanos em quaisquer lugares, atrapalhando o trânsito e atrasando o fluxo, e as que procuram fazer do mundo um lugar melhor, praticando o bem para os que precisam. Só que em momento algum do texto ele se refere assim, ele até dá uma citadinha lá, que talvez a pessoa que está lá no caixa estava segurando a mão do marido que está morrendo, mas em momento algum ele se coloca como dividindo um grupo assim entre duas pessoas. Ele dá ênfase à frustração dele, do cotidiano, que realmente, gente, olha, eu não sei vocês, mas eu odeio ir em shopping. Eu não gosto de ir em shopping. Eu não gosto, eu acho a coisa... Acabamos de ir no mercado. O que é a primeira coisa que a gente falou? Gente, o que esse povo tá fazendo aqui? Tá lotado, o mercado tá lotado. lotado. Eu não gosto de mercado. E eu prefiro ir no mercado do que ir no mercado do que no shopping. Não. Shopping eu acho o maior atraso de vida em shopping. Eu acho. Eu vou comprar uma roupa, eu já sei a roupa que eu quero comprar, eu chego lá, eu vou direto. Eu quero uma camisa assim, eu quero uma calça assim. Papum. Eu nem experimento essa. Eu nem experimento. Eu experimento em casa e depois, se for o caso, eu vou lá e troco, mas depois de um tempão ainda. A hora que eu não tenho paciência. Aí experimenta, não, eu quero montar o SS, mas se você paciência Que nem eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá, compro e saio. Mas saio assim, ó,
voado do shopping. Passear no shopping, Adoro. tá louco. Só pra andar, só pra mim Olhar vitrine. Terapêutico. Você fica olhando as vitrines. Olhar pro teu cachorrinho no shopping. Ele falou assim, ó, das luzes, as luzes do shopping me deixam incomodado, sabe? Aquelas luzes muito fortes, aquelas lâmpadas de croica. A música tem locais. E é muita gente verdade. andando também, Coloca no lá um transporte, tem muita sertanejo. gente. E é muita gente andando que parece que tá hipnotizada, hein? E é muita gente andando que parece que tá hipnotizada, né? O pessoal parece que tá aquele comportamento assim, seguindo o fluxo. Nossa! Vamos lá. Assinale a alternativa que resume a opinião principal veiculada pelo autor. É possível mudar o padrão de pensamento e passar a ver com mais humanidade as pessoas que nos rodeiam, apesar de essa não ser uma atitude fácil de se tomar. Devemos aceitar a nossa natureza como é. Se somos pessoas com traços mais egoístas, devemos ficar assim mesmo. Devemos ficar assim, deixando a tarefa de melhorar a convivência para aquelas pessoas que já são vocacionadas para isso. O uso do carro como meio de transporte é a origem do comportamento egoísta da sociedade contemporânea, porque é ele que polui e causa engarrafamento nas grandes cidades. Se mudarmos nosso pensamento para o ideal que as religiões pregam, seremos grandes sábios e tornaremos a nossa experiência na Terra algo mais sublime. As pessoas que estão nas filas dos mercados com aparência triste ou aborrecida são pessoas engajadas em fazer o bem ao próximo, mas estão sempre muito cansadas por essa tarefa árdua. Então, o que vocês responderiam? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu colocaria nessa aí e eu acho que eu ia na B. Devemos aceitar a nossa natureza como é. Se somos pessoas com traços mais egoístas, devemos ficar assim mesmo, deixando a tarefa de melhorar a convivência para aquelas pessoas que já são vocacionadas para isso. Não, eu não estou me colocando como egoísta, eu estou pegando a ideia do texto lá. Mas por que você seria o egoísta? Já está cheio de... Não, eu não estou dizendo que eu sou egoísta. Eu estou dizendo o texto. Ah, tá bom, desculpa. Calma, Calma, nossa. Pega o chocolatinho lá, come o chocolatinho, acho que você está entrando na TPM, tem alguma coisa estranha com você, vamos... Eu acho que a pessoa não nasce egoísta. Não, Ela se torna, mas a convivência, o estresse, o dia a dia... as pessoas ao seu redor. Por que isso tem que ser? Tá, mas eu só estou colocando a minha opinião. Desculpa por ter nascido, desculpa por existir. Desculpa por estar aqui num domingo. Não, brincadeira, pessoal, mas eu marcaria essa. Eu analisei o texto dessa forma. Tá? Então tem que ler 3 vezes o texto. O bom, o mínimo, Suelen, para você se familiarizar bem, tá? Porque assim, é muita pegadinha. Mas assim, ó, tem que praticar. Vamos lá. Palavra prosaico. Ela se refere a quê? Ali já está dizendo, mas assim, quem marcaria que era do cotidiano? Eu nem saberia o que era prosaico. Eu também não. Eu colocaria como antigo, mas antigo é arcaico, não é prosaico. Então, eu acho que aí confundiria, né? Arcaico e prosaico. Eu ia Eu confundia mosaico, aqueles quadradinhos, entendeu? Aí eu queria assim, ó. Mosaico. É ridículo, mas eu vou comentar. Não, Se fale. a gente considerasse como Eu ia no passado, como antigo, lá no texto fala, vou dar um exemplo prosaico imaginando um dia qualquer no futuro. Então ali ele já eliminaria essa parte de do antigo. antigo, porque ele está tentando falar alguma coisa que pode vir a Futuro, acontecer. né? Mas eu queria assim, prosaico, mosaico, museu, antigo. Ou seja, Nossa, olha, a criatividade do ser humano é uma coisa incrível, hein? Parabéns. Assim que nasceram grandes ideias. Então eu tô falando. Verdade, prosaico gente. como cotidiano. Verdade, gente. As maiores ideias do mundo. Por exemplo, a ideia que revolucionou a telefonia, os smartphones. Sabe como é que surgiu a ideia? Um dos caras lá com o Steve Jobs, eles precisavam lançar alguma coisa, porque qual que era o grande concorrente na época lá? Era o BlackBerry. O BlackBerry tinha o tecladinho QWERTY, que fala embaixo da coisa, aquele tecladinho com um monte de letrinha no telefone. Era um telefone que tinha um tecladinho, tipo um tecladinho de notebook no computador. E aí os caras maquinando e tentando ideia, do nada um dos caras lá falou, tá, e se a gente tirasse o teclado e colocasse o teclado na tela?
Aí ampliou a tela do celular, teclado virtual na tela, os caras fizeram e pum, o iPhone 1 foi um sucesso de vendas. Então, a ideia é idiota, no brainstorm, traduz aí brainstorm em inglês, aluna de inglês. Pô, brainstorm, tempestade de pensamento, tempestade cerebral, tempestade de ideias. Vamos lá então, Suelen, já que você não gosta de ler, leia para nós o texto 2. Nossa, como é que você sabe que eu gosto de ler? É porque você acabou de falar. É. Você falou alto isso? Falou. Fala. Ah, deixa eu contar uma pra vocês que eu fiz uma vez. Essa foi muito legal. Eu tava lá na célula, na reunião lá da igreja, tudo assim, né? Daí beleza. Célula de casais, né? Quando eu era casado. E aí eu tava lá e daí um atentadinho lá, um catarrentinho, filho de alguém lá, tava correndo em cima do sofá e pulando e não sei o que. Não gosta de criança, tá? Hã? Não gosta de criança. Eu gosto de criança. Longe. Não, eu gosto, mas tem que ser educada, né? Mas é difícil de... Aí o catarrentinho lá pulando, não sei o que, daqui a pouco eu falo assim: nossa, eu não gosto de criança. Aí todo mundo ficou aquele silêncio assim, olhando pra mim assim com uma cara, eu falei Você falou assim: o quê? Não gosta de eu não gosto de criança. Aí todo mundo olhou meio pra mim com uma cara assim de espanto, assim, que nem a Suelen. E eu assim, eu falei alto isso, gente? Daí todo mundo deu risada daí, né? Tipo, mas realmente eu não tinha me dado conta que eu tava falando aquilo lá em voz alta. Vamos lá então, Suelen. Se joga. Mas agora falando sério, você não gosta de criança? Não, eu gosto, dormindo. Eles lá e eu aqui. Você não tem filhos? É isso Tenho. que eu ia falar. Isso Muito que- bem educados. A minha mais nova tá com 20 anos, por sinal, e o mais velho tá com 23. Então você gosta de crianças educadas. Sim. Mas como tá cada vez mais difícil, é melhor falar que a gente não gosta de criança. Os catarrentinhos. E eu gravei isso, ó, tá gravado. Você vai dar problema isso aí, o pessoal vai... Não deixa de dar like no vídeo da aula, pessoal, que tá vendo aí. Curta, compartilha. É assim que os blogueiros falam. Não é para compartilhar com ninguém porque vocês estão pagando. Isso é um conteúdo exclusivo para vocês. Vamos lá. Solucionado o enigma do dente do siso. Para aqueles que existem, aparece tão tarde que já não fazem falta alguma. E isso quando aparecem. Às vezes, eles se escondem de forma intrincada, enriquecendo os dentistas, ou empurram os outros dentes causando dor e machucados. São os dentes do siso. Quem os inventou? Qual foi a força evolutiva que teve a ideia de bolar esse estorvo bucodental? Fez ao mesmo mal com o nosso cérebro. Esse é o enigma evolutivo dos dentes do siso e que acaba de ser solucionado por cientistas australianos. A resposta, em resumo, nós humanos não somos nem mesmo os únicos que temos isso. Nossos ancestrais, os hominídeos, tecnicamente, tinham o terceiro molar descendo, até 4 vezes maior do que o nosso, e com uma superfície plana, obviamente adaptada para mastigar. Nunca se entendeu muito bem como essa obra-prima da natureza se deteriorou, a ponto de produzir o nosso dente do siso. Embora não tenha faltado hipóteses elaboradas sobre medida da natureza, Sobre medida para explicá-lo. Ora as mudanças de dieta, ora este ou aquele avanço cultural, ou em todos os casos. Algumas teorias que delegam à seleção natural a árdua tarefa de destruir um dente sem mexer muito nos outros, e que, é claro, são exclusivas da evolução humana, sem precedentes nos 600 milhões de anos de história animal. A bióloga do desenvolvimento, Kathleen Kavanagh, da Universidade Massachusetts. Esse negócio aqui, propôs em 2007 um modelo teórico do desenvolvimento da dentição nos mamíferos. Ela se baseava em dados obtidos com ratos e explicava os resultados, que eram bastante complicados, com um modelo simples de inibição em cascata.
Quando um dente se desenvolve, emite sinais que ativam ou reprimem os seus vizinhos, e a proporção entre esses dois sinais determina o tamanho dos dentes vizinhos. Um dos colegas de Kavanagh naquele trabalho, Alistair Evans, da Universidade Monash, em Victoria, Austrália, lidera hoje uma pesquisa publicada pela Nature em que aquele modelo se estende aos hominídeos. O estudo revela que o modelo da inibição em cascata de Kavanagh pode explicar desde a degeneração do terceiro molar nos australopithecus até o modelo incômodo dente do siso, que oprime Ao Homo sapiens. Homo sapiens. Nos hominídeos mais primitivos, mais próximos do chimpanzé, como as ardipithecus, australopithecus e paranthropus. A variação do tamanho e das formas relativas dos molares é meramente em função da posição. Os dentes tendem a crescer mais na parte posterior da boca, o que provoca o gigantismo do terceiro molar, e as proporções entre alguns dentes e outros são constantes, sem que o tamanho global da dentição no seu conjunto importe muito. No entanto, há cerca de 2 milhões de anos, com o surgimento do nosso gênero Homo, essas regras gerais se alteraram um pouco. Os tamanhos relativos dos dentes passaram a depender do tamanho global da dentição. Isso fez com que a redução do tamanho global da dentição, que é a própria da modernidade evolutiva, causasse uma diminuição desproporcional do terceiro molar. Ou seja, o dente do siso seria explicado pela existência de um mecanismo geral, que não precisou exigir coisas muito esquisitas para transformar o terceiro molar em um estorvo ridículo. De um ponto de vista dental, deixamos de ser vítimas de uma evolução cruel e passamos a ser vítimas da simplicidade matemática, um avanço e tanto. Beleza. Então, assim, sempre na prova, nós vamos ler e reler o texto, pelo menos 2 ou 3 vezes, para nós nos familiarizarmos, nós conseguirmos entender a ideia do texto, tá? Vamos começar a responder a questão.